Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lu Carvalho e no vídeo de hoje, o episódio 2 da série O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Recupere seu poder, criatividade e confiança e realize os seus sonhos. Debbie Ford. Início. Precisamos reviver a experiência da nossa fase de inocência, que nos permite aceitar tudo o que somos a cada momento, pois só dessa forma teremos uma experiência saudável, feliz e completa. Esse é o caminho. No livro de Neale Donald Walsch, Conversando com Deus, Deus diz: o amor perfeito está para o sentimento como o branco total está para a cor. Muitos pensam que o branco é a ausência de cor, mas não é. Na verdade, é a abrangência de todas as cores. O branco é feito de todas as cores combinadas. Assim também, o amor não é a falta de emoção, como o ódio, a raiva, o desejo, o ciúme, a dissimulação, mas a soma de todos os sentimentos. É a soma total, o montante agregado, o todo. O amor é abrangente, aceita toda a ordem de emoções humanas, as emoções que escondemos e aquelas que tememos. Jung disse certa vez: prefiro sentir-me inteiro do que ser bom. Quantos de nós traíram a si mesmos para serem bons, amados e aceitos? A maioria das pessoas foi educada para acreditar que tem boas e más qualidades. Portanto, para serem aceitas, são obrigadas a se livrar das más qualidades, ou pelo menos a ocultá-las. Essa maneira de pensar ocorre quando começamos a individualizar as coisas, como é o caso do momento em que passamos a distinguir nossos dedos das grades do berço e percebemos a diferença entre nós e nossos pais. Mas, à medida que crescemos, nos damos conta de uma verdade ainda maior, que espiritualmente estamos todos ligados. Todos nós fazemos parte de cada pessoa. Desse ponto de vista, devemos perguntar se realmente há partes boas e más em nós mesmos, ou são todas partes necessárias para formar um todo. Como saber o que é bom sem conhecer o que é mal? Como reconhecer o amor sem viver o ódio? Como podemos ser corajosos sem ter sentido medo? O modelo holográfico do universo nos dá uma visão revolucionária da relação entre o mundo interior e o exterior. Segundo essa teoria, cada pedaço do universo, não importa em quantas fatias nós o dividirmos, contém a inteligência do todo. Nós, como seres humanos, não estamos isolados e dispersos. Cada pessoa é um microcosmo que reflete e contém o macrocosmo. A marca impressa do universo inteiro está contida em todos nós. Como declara Deepak Chopra, não estamos no mundo, mas o mundo está dentro de nós. Cada um possui todas as qualidades humanas. Podemos ser tudo aquilo que vemos ou concebemos. E o propósito da nossa jornada é restaurar a integridade individual. O santo e o cínico, o divino e o diabólico, o corajoso e o covarde, todos esses aspectos permanecem latentes em nós e vão agir se não forem reconhecidos e integrados em nossa psique. Muitas pessoas têm medo tanto da luz quanto da escuridão, temem olhar para dentro de si mesmas e o temor levanta muros tão espessos que perdemos a noção de quem realmente somos. O lado sombrio dos buscadores da luz trata do trabalho a ser feito para atravessar esses muros, derrubar as barreiras que construímos e olhar, talvez pela primeira vez, para verificar quem realmente somos e o que estamos fazendo aqui. Ao ler ou ouvir este livro, você embarcará numa viagem que mudará sua maneira de enxergar a si mesmo, os outros e o mundo. Abrirá seu coração e o encherá de respeito e compaixão por sua própria humanidade. O poeta persa Rumi dizia:
Por Deus, quando você enxerga sua própria beleza, torna-se o ídolo de si mesmo. Jung, antes de mais nada, usou a palavra sombra para se referir àquelas partes da nossa personalidade que foram rejeitadas por medo, ignorância, vergonha ou falta de amor. Sua noção básica de sombra era simples. A sombra é aquela pessoa que você não gosta de ser. Ele acreditava que a integração da sombra causaria um impacto profundo, capacitando-nos a redescobrir uma fonte mais profunda da nossa própria vida espiritual. Para fazer isso, disse Jung, somos obrigados a lutar com o mal, confrontar a sombra para integrar o diabo. Não temos outra escolha. Você precisa mergulhar na escuridão para trazer para fora a sua luz. Quando reprimimos qualquer sentimento ou impulso, também estamos reprimindo seu polo oposto. Ao negar nossa fealdade, perdemos nossa beleza. Se negamos nosso medo, minimizamos nossa coragem. Se nos recusamos a ver nossa ganância, reduzimos nossa generosidade. Nossa grandeza completa é maior do que conseguimos conceber. Se você acreditar, como eu, que temos a marca impressa de toda a humanidade dentro de nós, então será capaz de ser a pessoa mais admirável que já conheceu e, ao mesmo tempo, o pior ser que já chegou a imaginar. Este livro o ensinará a fazer as pazes com esses aspectos, às vezes contraditórios, de você mesmo. Meu amigo Bill Spinoza, um instrutor de grupo de estudos superiores, diz: aquilo com que você não consegue coexistir não o deixará existir. Você precisa aprender a deixar que tudo o que você é exista. Se quiser ser livre, antes de tudo tem de ser. Isso significa que precisamos parar de nos julgar. Devemos nos perdoar por sermos humanos imperfeitos. Porque ao nos julgar, estamos automaticamente julgando os outros. E o que fazemos com os outros, fazemos com nós mesmos. O mundo é um espelho de nós mesmos. Quando conseguimos nos aceitar e nos perdoar, fazemos a mesma coisa com os outros. Vou repetir. Quando conseguimos nos aceitar e nos perdoar, fazemos a mesma coisa com os outros. Essa foi para mim uma dura lição a ser aprendida. Parecia inacreditável que uma pessoa possa frequentar grupos de terapia durante 11 anos, encontros de grupos de recuperação de viciados, fazer tratamentos para a dependência, consultar hipnotizadores e acupunturistas, tentar a experiência de renascimento, participar de grupos de transformação, retiros budistas, sufistas, ler centenas de livros, assistir a fitas de visualização e meditação e ainda detestar uma parte do que ela é. Apesar de gastar um tempo enorme, uma elevada quantia de dinheiro, percebi que eu ainda tinha muito trabalho pela frente. O problema é que eu ainda me odiava. Finalmente tive um estalo. Eu estava em um seminário intensivo de liderança, conduzido por uma mulher chamada Jan Smith. A certa altura eu estava falando em pé, diante de um grupo, quando de repente Jan olhou para mim e disse: "Você é a Madonna." Meu coração afundou. Como ela sabia? Eu tinha consciência de que era assim, mas estava tentando desesperadamente me livrar dessa parte do meu ser. Havia me empenhado bastante para ser doce e generosa, a fim de compensar esse horrível traço de caráter. Então, sem emoção, Jan me perguntou por que eu odiava essa parte de mim mesma. Sentindo-me pequena e idiota, disse-lhe que era a parte que me causava mais vergonha, que o fato de ser Madonna só me causara outros sofrimentos. Jan então afirmou: "O que você não assume toma conta de você." Eu conseguia perceber
como estava dominada pela ideia de ser mandona. Preocupava-me o tempo todo essa faceta do meu caráter, mas ainda não queria assumir o que há de bom em ser mandona. Ela me perguntou. Tanto quanto eu podia perceber, não havia nada de bom nisso, mas ela disse: então, se você estivesse construindo uma casa, os empreiteiros houvessem estourado o orçamento e a obra apresentasse um atraso de 3 semanas, você acha que ajudaria a ser um pouquinho mandona? Evidentemente, eu concordei. Quando você precisa devolver mercadorias em seu trabalho, ajuda a ser durona às vezes? Mais uma vez concordei. Já me perguntou se eu conseguira perceber que, às vezes, ser mandona não só é útil, mas é uma grande qualidade com a qual podemos contar em determinadas situações. De repente, essa parte de mim mesma que eu tentara desesperadamente esconder, negar e suprimir, ficou liberada. Todo o meu corpo pareceu diferente. Era como se eu tivesse tirado um enorme peso de meus ombros. Jean havia captado esse aspecto da minha personalidade e me mostrara que isso era um talento e não algo de que devesse me envergonhar. Se eu permitisse que essa parte existisse, não precisaria mais representar. Seria capaz de usá-la em vez de ser usada por ela. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Mais uma peça do quebra-cabeça da recuperação havia se encaixado. Aquilo a que você resiste, persiste. Eu escutara isso tantas vezes, mas jamais entendera por completo a profundidade dessa afirmação. Ao resistir à mandona que existia em mim, eu mantivera isso trancado. No momento em que aceitei essa condição e a vi como um dom, afrouxei minha resistência e isso deixou de ser um problema e tornou-se uma parte saudável e natural do meu ser. Agora não preciso ser mandona o tempo todo, mas nas ocasiões apropriadas, como acontece às vezes no mundo em que vivemos, posso usar essa qualidade para me proteger. Esse processo me pareceu milagroso, por isso fiz uma lista de todas as partes de mim mesma das quais não gostava e trabalhei para descobrir o lado bom delas. Tão logo fui capaz de perceber os valores positivos e negativos de cada aspecto meu, consegui diminuir minhas resistências e deixar que essas partes existissem livremente. Ficou evidente que esse processo não se destinava a nos livrar de coisas das quais não gostamos em nós mesmos, mas a fazer-nos descobrir o lado positivo desses aspectos e integrá-los em nossa vida. Muita gente perde muito tempo em busca da luz e acaba encontrando escuridão. Uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar figuras de luz, diz Jung, mas ao tomar consciência da escuridão. O lado sombrio dos buscadores da luz vai guiá-lo em seu caminho para revelar sua sombra, para apropriar-se dela e para assumi-la. Ela lhe proporcionará o conhecimento e os instrumentos para trazer à luz aquilo que jaz dentro de você. Vai ajudá-lo a recuperar o seu potencial, a sua criatividade, o seu brilhantismo e os seus sonhos. Vai abrir seu coração para você e para os outros, além de alterar para sempre o seu relacionamento com o mundo. Continua no próximo áudio. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma e se você achar que pode contribuir com mais alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo episódio.